Esse mês de dezembro a gente tem trabalhado esse tema perdão ao longo desse mês. Não é verdade? Desde o primeiro domingo a gente tem falado sobre as mensagens que têm sido direcionadas para a questão de perdão. É interessante que sempre, nessa época do ano, nesses últimos dias, normalmente as pessoas começam a traçar novos objetivos para as suas vidas. Ou, pelo menos, uma grande maioria das pessoas começam a pensar em querer cumprir aquilo que não fizeram no ano que está se passando. E se existe algo que nós colocamos como objetivo no ano, é na questão de dívidas. É ou não é? É muito ruim entrar o ano devendo muito. É não? É muito ruim. Então, certamente, esse é um objetivo que é colocado em todos os lares. Tá? Todos os lares. É muito ruim entrar o ano devendo. Agora, você já imaginou, você entrar o ano sabendo que alguém pagou todas as suas dívidas? Eu não estou falando na questão financeira, mas na questão espiritual. É muito bom saber disso. Será que há uma disposição do mesmo jeito, no mesmo nível, em perdoar? Será que esse desejo de perdoar, ele pode se igualar ao desejo de querer ser perdoado? É isso que eu gostaria que nós hoje à noite pudéssemos estar refletindo. Na verdade, hoje à noite eu teria duas notícias para vocês. Duas notícias. Duas boas e maravilhosas notícias. Uma, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. A outra, embora também sendo boa e maravilhosa, certamente eu creio que teremos mais dificuldade em aceitá-la ou em cumpri-la. Mas, para aqueles que confiam no Senhor, certamente aceitarão esse desafio. Antes, eu gostaria que você recebeu dois picotes de papel em branco. Quem não recebeu dois picotes de papel em branco, por favor, irmão, dê a esses irmãos que estão com a mão levantada. Esses dois picotes de papel é para você, durante esse período da mensagem, fazer anotação. Um picote, eu gostaria que você pudesse anotar aquele pecado que tem sido uma luta constante na sua vida, aquela dificuldade que tem te atrapalhado na tua caminhada em Cristo, aquele pecado que é um calo nos teus pés, aquela dificuldade que você tem vivido, aquela luta que você tem enfrentado. No outro picote, eu gostaria que você colocasse o nome de alguém que você precisa liberar perdão. Eu gostaria que você pudesse estar colocando no outro picote o nome de uma pessoa que tenha lhe ofendido, que tenha lhe magoado, que tenha lhe machucado, e que você precise liberar perdão. Talvez você até tenha, existe, mas eu já liberei, mas lá no fundo do teu coração ainda há algum sentimento, ressentimento, alguma mágoa, alguma coisa que tenha ficado. Então coloca nesse papel. Durante a mensagem você faz isso, tá certo? Você vai pensando, você vai lembrando e você faz isso. Bem, eu falei que tinha duas boas notícias. A primeira notícia, certamente eu creio que 99,9% das pessoas já ouviram essa notícia, já sabe dessa notícia. Eu não vou estar falando aqui nada de novo, não. A primeira boa notícia é de que todas as nossas dívidas elas foram perdoadas, é de que todos os nossos pecados eles foram perdoados. Essa notícia ela tem que ser falada constantemente, embora você já tenha ouvido, embora talvez seus familiares já tenham ouvido, seus amigos já tenham ouvido, mas nós não podemos cessar de falar sobre isso.
Eu não posso deixar de falar sobre isso. Nós precisamos anunciar: Deus perdoou todos os seus pecados. Todas as suas dívidas foram pagas. Você já tinha ouvido isso? Certamente. Mas é bom você ouvir isso de novo. E melhor, fale isso, transmita isso, porque isso faz parte das boas novas. O Evangelho, para ser anunciado, a primeira boa nova que a pessoa vai precisar saber é que os pecados delas foram perdoados, que Cristo morreu para o perdão dos pecados. Deus, no seu infinito amor, pela sua criação, Deus amou muito a sua criação, e Ele, nesse ato de amor, colocou um plano de resgate para o homem. Isaías, capítulo 1, versículo 18, Deus fala o seguinte através do profeta: vinde agora, conversemos juntos, diz o Senhor. Embora os vossos pecados sejam como a escarlate, eles serão brancos como a neve. Embora eles sejam como o carmesim, eles serão como a lã. Deus, no seu profundo amor pela sua criação, pela humanidade, pelas pessoas, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Não é só para nós que estamos aqui debaixo desse teto. Não é só para algumas pessoas que frequentam culto, que participam, que são membros de igreja. É para toda a humanidade. A salvação, o perdão das dívidas, é para toda a humanidade. Precisamos falar disso. Em Isaías 53, o Renan vai estar lendo agora, Deus, Ele mostra como isso iria acontecer, porque o profeta, ele anuncia isso pelo menos 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Pode ler, Renan. No entanto, então era o nosso sofrimento que Ele estava carregando, era a nossa dor que Ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das nossas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se havia perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou seu servo, fez com que ele sofresse, o castigou e nos merecíamos. Obrigado, Renan. Então, Deus em Cristo anuncia para todos a salvação, o perdão das dívidas, o perdão dos pecados. Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor, Ele anuncia como seria esse perdão dos pecados, esse pagamento dessa dívida que era impagável, através do seu Filho Jesus. Ele carregou sobre si a nossa iniquidade, o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade, todo tipo de pecado, o pecado do passado, do presente e do futuro. Ele sofreu muito, Jesus, para que essa dívida fosse paga. Dá para você imaginar isso? Os seus pecados, as suas dívidas foram pagas por Jesus na cruz do Calvário. Deus pagou essa dívida, porque Ele é um Deus gracioso, porque Ele é um Deus misericordioso, porque Ele é um Deus amoroso. A ação de Deus, ela foi motivada pelo amor, pela misericórdia, pela sua compaixão. Não havia nem ninguém na humanidade que fosse digno, pelo contrário, nós não merecemos isso, nós não merecemos esse amor de Deus. Foi puramente pela sua graça, foi um favor
que nós não merecíamos. Nós somos indignos e obtivemos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Efésios capítulo 2, versículo 4, Deus na sua infinita misericórdia, na sua rica misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Deus nos perdoou os nossos pecados, não porque haja merecimento, mas porque Ele tem essa misericórdia. Você pode pensar que eu posso fazer muitas coisas para agradar a Deus, mas nada que você fizer, isso vai gerar méritos para que Deus possa ter efetuado a salvação. Não há nada que o homem possa fazer, a não ser crer no sacrifício de Jesus. Você precisa crer que essas dívidas foram pagas. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar nisso que Deus tem feito, nesse sacrifício de Jesus. Senão não há como essa dívida ser paga. Não adianta fazer muita reza. Não adianta andar de joelho quilômetros e quilômetros. Não adianta você fazer sacrilégios, sabe? Fazer seu corpo sofrer algum tipo de sacrifício para que assim você tenha perdão. Não adianta. É necessário que você creia no único sacrifício que é possível para pagar essa dívida, para nos levar diante da presença de Deus, que é o sacrifício de Jesus. Você tem que crer nisso, meu irmão. Você tem que confiar nisso. E não é só da boca para fora. Eu creio. Essa fé, ela tem que ser vinda com atitude. Você tem que realmente demonstrar, através da sua atitude, da sua confiança, da sua vida sendo depositada na presença de Deus, dos seus pecados sendo apresentados na presença de Deus. Você crê que Ele realmente pagou essa dívida. Você precisa crer nisso. Essa é a grande notícia. Infelizmente há muitas pessoas que ainda vivem se culpando. Até mesmo pessoas que têm entregue a vida para Jesus, que têm confessado, eu creio no sacrifício de Jesus, mas vivem se culpando, mas vivem se julgando, vivem escravizado ainda no pecado. Sabe por quê? Porque tem faltado fé, porque tem faltado essa convicção de que esses pecados foram perdoados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Você precisa crer nisso, meu irmão, porque o inimigo ele vai estar lá buzinando no seu ouvido: você não é digno, você vacilou, você é pecador, isso vai acontecer. Você vai travar uma luta com você mesmo. Eu conheço pessoas que vivem se achando indignos. Nada errado em se achar indigno, mas sabe aquela coisa de se culpar, aquela coisa de ainda se ver como um pecador que não foi remido, que não foi lavado. Você precisa crer nisso. Não há nenhuma culpa para aqueles que estão em Cristo. E o que é estar em Cristo? É crer nele como o suficiente para pagar as dívidas do seu pecado. Você precisa crer, bem. Exercite a sua fé, sabe? Ore bastante: Senhor, não sou digno, mas eu sei que o Senhor tem pago o preço dos meus pecados. Eu sei que o Senhor já pagou as minhas dívidas. Não permita, Senhor, com que os meus pensamentos continuem me condenando, que o inimigo prevaleça dizendo que eu sou culpado, porque eu já fui lavado, remido no sangue de Jesus. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Precisamos crer.
precisamos crer nisso. A segunda boa notícia. Assim como as nossas dívidas, elas foram perdoadas, você deve perdoar aos seus devedores. Assim como as nossas dívidas, elas foram perdoadas, nós precisamos igualmente perdoar aos nossos devedores. Na última mensagem do Tiago, ele falou muito sobre isso, da questão de que você perdoar não é uma opção. Eu vou ver se eu perdoo. Não, é um mandamento. Perdoar é mandamento, não é opção. Não é vou ver se consigo. É um mandamento. É um mandamento. A palavra de Deus, em diversos versículos, nos ensina a perdoar na mesma medida em que fomos perdoados. Efésios capítulo 4, versículo 32, declara: antes sendo uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ser benigno, misericordiosos, sabe, agir de compaixão, perdoando como Deus nos perdoou em Cristo. É essa atitude que somos chamados. Colossenses 3,13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Na mesma medida, da mesma forma, como Deus nos perdoou, como Cristo nos perdoou, devemos nós perdoar também. É interessante que Paulo, antes de nos desafiar a cumprir esse mandamento, ele coloca: sede benignos, misericordiosos, porque é impossível eu perdoar alguém se não for movido por misericórdia, por compaixão, por amor. Não esse amor relacionado ao mundo, mas o amor ágape, o amor de Deus, o mesmo amor que Deus desprendeu para com nós. Deus nos amou, independente da nossa atitude, independente, Ele simplesmente nos amou. Então nós somos chamados a ter essa mesma atitude para com o próximo, para com as pessoas, para com todos. E é esse sentimento que vai nos levar a ter a mesma atitude de Deus, de perdoar o próximo, de perdoar o próximo. Em Colossenses ele diz: suportando-vos. Você entende a ideia de suportar? É ir além daquilo que você pode, é carregar um peso, sabe? É estar disposto a carregar um peso, é suportar algo. Quer dizer que não é fácil. É fácil perdoar uma pessoa que tem nos ofendido, não? É fácil perdoar? Sim ou não? Não é fácil. Não é fácil. Se depender da nossa natureza humana, é impossível. É impossível. Mas se nós deixarmos com que a imagem de Deus ou os atributos de Deus possam ser manifestos em nossas vidas por meio do seu Espírito, aí sim, por causa da misericórdia, por causa da benignidade, nós vamos aprender a perdoar como Deus em Cristo. Quando alguém vem chorando, se derramando, pedindo perdão, é fácil perdoar. Isso nos sensibiliza e nos leva a ter uma certa facilidade de perdoar, dependendo do que a pessoa tenha feito. A palavra de Deus, ela nos ensina que Deus, Ele condiciona o perdão dos nossos pecados, com a capacidade também de nós perdoarmos. A palavra de Deus, ela condiciona isso, ela mostra isso. Por exemplo, Mateus, capítulo 6:12, na oração do Pai Nosso: perdoa os nossos pecados,
Como? Perdoa os nossos pecados como temos perdoado aos nossos devedores. Subentende-se que nós perdoamos os devedores, porque nós estamos orando a Deus desta forma. Mateus 6, 14, 15, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. À luz de outras passagens que falam do perdão de Deus, podemos compreender melhor Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, como dizendo que as pessoas que se recusam a perdoar, ainda não experimentaram elas mesmas o perdão de Deus. Para aquelas pessoas que se recusam a obedecer a palavra de Deus, que se recusam a perdoar, é porque elas ainda não têm compreendido o perdão de Deus. Quando eu compreendo o perdão de Deus, eu vou ter uma facilidade em perdoar, porque, poxa, o que era uma ofensa de um irmão, uma agressão de uma pessoa, uma fraude de alguém para comigo, diante de todos os meus pecados diante de Deus, diante de todas as minhas faltas diante de Deus, as do passado, as do presente e as do futuro, porque Deus, Ele perdoou todas. Deus, Ele perdoa os meus pecados. Deus não perdoou e nem perdoará. Ele perdoa os meus pecados. Deus perdoa os seus pecados. Ele não perdoou e nem perdoará. Está no presente. Deus derrama graça sobre a minha, sobre a sua vida, todos os dias que Ele nos concede. E precisamos reconhecer essa verdade. Precisamos viver debaixo dessa verdade, debaixo dessa graça. Quando nós compreendemos a graça de Deus, nós vamos ser dispenseiros dessa graça. Essa graça não vai ficar retida, essa graça vai ser distribuída a outras pessoas. Se Deus, sendo quem Ele é, perfeito, santo, irrepreensível, justo, tremendo, todo-poderoso, se Ele concedeu perdão para mim, como eu posso reter perdão para outra pessoa, por mais que ela tenha me ofendido, por mais que alguém possa me ofender? Nunca, em momento algum, chegará um centésimo perto daquilo que eu tenho feito para Deus, daquilo que você tem feito para Deus. Então, aqueles que compreendem o perdão de Deus, vão, de forma graciosa também, distribuir perdão. E aí vem a autorreflexão para mim, meu irmão. Eu preciso entender isso. Será que eu tenho compreendido o perdão de Deus na minha vida? Nós precisamos compreender isso. Sempre que falhamos, desobedecendo a um dos seus mandamentos, nós pecamos contra Deus. Nós ofendemos a Deus. Todas as vezes que fazemos mal a outra pessoa, que falhamos, sabe que não agimos bem para com outra pessoa, nós ofendemos a outra pessoa. Nós ofendemos a outra pessoa. E é interessante que na leitura de Lucas, capítulo 17, que o Renan leu, Jesus, ele disse: olha, se teu irmão pecar 7 vezes no dia, e chegar para ti dizendo, me perdoa, meu irmão. Jesus diz, olha, perdoe. Você já pensou? Tenta imaginar essa cena. Sua esposa, seu marido, seu filho, aquele mais próximo da sua casa, talvez um vizinho, um amigo, 7 vezes no dia pisou na bola. Primeira vez ele vem, me perdoa. Ah, tudo bem, está perdoado. Aí, 1 hora depois, rapaz, me perdoa, vacilei de novo. Está perdoado. Aí ele vem depois, 1 hora depois. Rapaz, me perdoa, eu pisei na bola de novo. Dá para imaginar a cena? Jesus, ele está dizendo, olha, é dessa forma que Deus age conosco. Quantas vezes você peca no dia? Com pensamentos, com atitudes, ou por falta de atitude, com palavras. Quantas vezes?
talvez 7, talvez 17, talvez 27, parar por aí, o dia só tem 24 horas, né? Mas dá para imaginar, Deus age assim para comigo e para com você, e é isso que Deus pede de nós, irmãos, precisamos nos exercitar nisso, de liberar perdão, assim como Deus libera. Ah, mas Odaílson, isso é bom falar aí de púlpito, é verdade, meu. Isso é difícil, mas é um mandamento do Senhor, meu. Eu preciso no mínimo me esforçar para cumprir. Eu não preciso dizer, não, mas isso é impossível, eu não vou ser hipócrita. Não, não seja hipócrita, seja uma pessoa que luta para fazer a vontade de Deus. Isso já vai ajudar bastante. Não se trata de hipocrisia, é você lutar contra você mesmo, não é você fingir que vai perdoar, é você lutar contra a sua própria natureza, e afinal é isso que é o cristianismo, é uma luta constante da carne contra o espírito, constante. Então não fale isso. Há um exemplo maravilhoso, numa parábola de Jesus, em Mateus, que o Renan vai estar lendo agora. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo, no começo, trouxeram um que lhe deveria milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que ele fosse vendidos como escravos, o empregado, a sua esposa, seus filhos, que fossem vendidos também, tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele e perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu, encontrou um dos outros seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia, até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo para o patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deverá ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus termina dizendo: é isso, o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Assim como não houve limites para o perdão de Deus sobre os nossos pecados, não podemos colocar limites para perdoar o próximo. Temos que perdoar, temos que agir como um servo compassivo, misericordioso, gracioso, como Deus tem sido para conosco. Como você vai querer viver o ano de 2015? Claro, se Deus permitir, né? Espero que 2015 todos nós possamos, se for da vontade dEle, se Jesus não voltar antes, que todos nós estejamos aqui. Mas como vai ser 2015? Confesse os seus pecados, entregue essa dívida na mão daquele que pode pagar. Você não pode pagar, por mais dinheiro que você tenha na conta bancária, por mais boas obras que você tenha feito, por mais virtude que você tenha, saiba, você não pode pagar essa dívida. Deus pagou para você essa dívida. Confesse o seu pecado. Você tem recebido, anota, papelzinho, anote aquilo que tem te impedido, aquilo que tem, ao longo desse ano, sido uma pedra de tropeço para você. Coloca num papel, confessa o teu pecado diante de Deus. Não precisa ninguém ver, é só você e Deus. Davi, no Salmo 32, ele diz: enquanto eu calei os meus pecados,
era como se os meus ossos se secassem. Ele perdeu as forças, ele se desfaleceu. E é isso que acontece quando nós não externamos os nossos pecados diante daquele que pode pagar a dívida. É isso que acontece. A gente vive uma vida angustiada, amargurada, depressão, tristeza, abatimento, falta de perdão, falta de alegria, porque são essas coisas que vêm como consequência do pecado. Mas Davi, ele confessou o seu pecado. Portanto, coloque no papel o seu pecado. Eu gostaria que você colocasse também o nome de alguém que tem sido uma dificuldade para você perdoar. Coloca. A gente vai ficar em pé, vamos todos ficar em pé. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Vira aí, vira. Renan. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Claro, se você quiser. Isso é só uma simbologia. Coloque aquilo que você anotou aqui, como se você estivesse colocando diante de Deus. Não tenha vergonha, irmão, por favor. Coloque aqui diante do Senhor. Confessa o teu perdão. Fala para Deus aqui a quem você precisa e deve perdoar de coração. Amém. Porque nós servimos a um Deus maravilhoso. É o único que pode pagar as nossas dívidas. E Ele, diferente de nós, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Ele não conta mais os nossos pecados. Na verdade, Ele aniquila. O Júnior leu aqui, 1 Coríntios capítulo 15. Ele aniquilou o pecado. Porque do pecado vinha a morte. E em Cristo Jesus, isso foi aniquilado. O que acontece quando nós confessamos os nossos pecados? O que acontece quando nós nos dispomos a perdoar aquele que tem nos ofendido? Tem mais alguém? Tem bombeiro aqui perto? Amém. Tem mais alguém? Daqui a alguns segundos vai sobrar só cinza. Aquele pecado que estava aqui, está muito alto a chão. É exatamente isso que acontece. Se você for, Senhor, aquele meu pecado que eu fiz, Deus, não. Que pecado? Olha para não se queimar. Que pecado? Deus, Ele apaga as nossas transgressões. Deus, Ele aniquila os nossos pecados. Não vai dar mais para você achar pecado aqui dentro. Não dá mais para você achar quem era a pessoa que você tinha mágoa, tinha ressentimento, ou alguém que tinha lhe ofendido, que tem dívida ainda para com você. Porque já foi pago. Não aceite o inimigo estar dizendo que você é culpado, que você não tem jeito, que você está condenado. Não, em nome de Jesus, você já foi liberto na cruz do Calvário, através do sangue do Cordeiro. Amém? Que Deus nos abençoe, que em 2015, nós possamos ter um ano na presença do Senhor, sem culpa. Não porque somos falhos, mas porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, eles não existem mais. Deus, Ele não leva em conta mais os nossos pecados, porque Jesus pagou o preço. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela tua imensa graça, por esse favor maravilhoso que o Senhor tem feito, que nós não merecíamos, Pai.
pela salvação em Cristo, pelo perdão dos nossos pecados. Senhor, como é maravilhoso, Senhor Deus, nós lembrarmos disso. Nos ajuda a falar isso, Senhor Deus, para esse mundo que vive em pecado, para pessoas que vivem em depressão, em tristeza, em sofrimento, em amargura. Oh Deus amado, em nome de Jesus, que a nossa língua ela possa ser desprendida para que possamos dar essa boa notícia, mas que também, Senhor Deus, que haja em nós esse sentimento vindo de Ti por meio do Teu Espírito para liberarmos perdão, para sermos pessoas que sabem perdoar, assim como o Senhor tem perdoado. Oh Deus amado, em nome de Jesus, que tudo que tem acontecido em 2014, Pai, que o Senhor possa nos abençoar para que em 2015 possamos viver para a glória do Teu nome. Tudo está no passado, tudo, como Paulo diz em Filipenses: uma coisa eu faço e esta é, esquecendo as coisas que para trás ficam, eis que eu busco que estão adiante de mim. Oh Senhor, nos dá essa visão de estar sempre caminhando para Cristo Jesus, na direção de Cristo Jesus, que tudo, Senhor Deus, de bom ou de ruim, que tenha acontecido, fique no passado, que o passado não venha mais fazer parte da nossa vida, nos trazer trauma, nos trazer ressentimento, nos trazer mágoa, que possamos ter o mesmo sentimento de Cristo, em nome de Jesus, amém, amém.